Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. E tio Alfredo, é assim, sabe? É assim que eu quero começar a minha carta. E tio Alfredo, por quê? Por que você agiu daquela forma, tio Alfredo? Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quero te contar uma história linda de amor que envolvia meu tio Alfredo e minha tia Zoraide. Eles se conheceram, para que você tenha uma ideia. O tio Alfredo tinha 15 anos e a tia Zoraide tinha 12. E foi assim que eles se conheceram. E desde então se olharam e se apaixonaram. Sabe aquela coisa que parecia infantil? Parecia só, porque na verdade foi prosperando, foi crescendo, foi aumentando. Era aquele flerte, era aquele namoro. Manda um recado pra ela. Você leva esse bilhetinho pra ele. Assim como começam todos os meninos e meninas por esse mundo afora. O tio Alfredo e a tia Zoraide. E quem achava que fosse ficar só na brincadeira de criança, se enganou redondamente, porque assim que o tio Alfredo teve condição, isso 3 anos depois, aos 18, condição que eu digo psicológica, emocional, ele foi conversar lá com os pais da tia Zoraide. Ele pediu a mão dela em namoro. E foi difícil uma aprovação. Mas quem ama sempre vence. E o tio Alfredo venceu. Eles se casaram. Não apenas namoraram, se casaram. E depois começaram a nascer os filhos. Tiveram 5. 5. E dentre esses filhos, depois eu dou detalhes de como os filhos ficaram. Mas a tia Zoraide e ele formaram uma família muito bonita. No entanto, o tio Alfredo ele tinha um traço, uma característica, uma coisa que pertencia a ele. E foi por isso que eu comecei a minha carta dizendo: E tio Alfredo. E tio Alfredo. Ele era mulherengo. E o que facilitava isso no tio Alfredo era exatamente o privilégio de ter nascido bonito. O tio Alfredo era um caboclo bonito. Ele tinha um cabelo pretinho e liso. E ele penteava para trás, o cabelo fazia aquela onda. Ele chamava a atenção, porque além de tudo, ele tinha uma beleza singular nos olhos. De uma cor diferenciada. Às vezes, dependendo da claridade da luz, pareciam que eram verdes, outras ocasiões azuis. O tio Alfredo, ele era o que se pode chamar de homem bonito. E era mulherengo. Mas ele dizia para quem quisesse ouvir: estivesse onde estivesse,
no boteco, na festa, no trabalho, na roda de amigos, na família. Eu não fico sem a minha Zoraide por nada. A Zoraide é a mulher da minha vida. Ela é a mulher da minha vida. Eu me apaixonei por Zoraide desde os meus 15 anos. Ela só tinha 12 para 13 anos. Não foi, Zoraide? Era assim, o tio Alfredo, ele falava com essa empolgação da paixão, do amor dele, de tudo aquilo que ele sentia pela tia Zoraide. Mas nem assim ele se corrigia. Que o amor dele era honesto pela tia Zoraide, não nenhuma dúvida. Mas também nenhuma dúvida de que ele continuava sendo mulherengo, não aguentava ver um rabo de saia. E quantos rabos de saia ele via? E as conversas começam. E você sabe, principalmente quem mora no interior, cidade que tinha, à época, 20 mil habitantes, progrediu, foi a 25 mil, depois a 30 mil, mas jamais passou de 50 mil habitantes. Então você sabe como é que é. Você vai vivendo ali, a fama vai correndo. E a tia Zoraide, ela confiava plenamente no marido. E depois ela só tinha tempo para os filhos, que vem 1, 2, 3, 4, 5. Ela só tinha tempo com os filhos. Então ela não valorizava muito aquilo que chegava da boca pequena aos ouvidos dela. E até porque o Alfredo, meu tio Alfredo, tio Alfredo, ele convencia a tia Zoraide com um imenso amor que ele nutria por ela. Mas todo mundo sabia que ele tinha aquele defeito. Ele era extremamente mulherengo. Mas houve um dia que o tio Alfredo exagerou. Você sabe como é que é? A pessoa vai errando, não é pega. Aí no outro dia ela fala, se não me pegaram, então eu vou fazer de novo. Só que a pessoa não faz igual, ela faz um pouquinho pior, e um pouquinho pior, e um pouquinho pior. E teve um dia que o tio Alfredo exagerou. E aquilo foi de grande vergonha para as pessoas envolvidas, e especialmente de grande vergonha para tia Zoraide e para os 5 filhos. O tio Alfredo, ele tinha uma amante. Ele tinha uma, não, ele teve algumas, mas aquela, ele acabou excedendo, exagerando. Ele levou a amante para dentro da casa dele. Ele abriu a oportunidade da amante e trabalhar dentro da casa dele. É que a tia Zoraide sempre foi costureira de muita categoria, aquela que a gente chamava no interior de costureira de mão cheia. E essa outra também costurava. Então ele conversou com a tia Zoraide e ele convenceu. Ele comprou uma outra máquina industrial para trazer a mocinha, entre aspas. Não era tão mocinha assim, mas para trazer a mocinha para trabalhar dentro da casa com a tia Zoraide. Então ela trabalhava lá costurava, mas costurava mesmo, né? Costurava por dentro e costurava por fora. Vocês estão me entendendo? O tio Alfredo e essa moça. Até que um dia, um dos filhos, o Miguel, o mais velho, justamente ele que é o mais nervoso, o Miguel chegou em casa e a tia Zoraide estava com aquele monte de costura, trabalhando na máquina sem parar. Ela parecia uma máquina de tanto trabalhar. O Miguel chegou em casa, viu a mãe trabalhando, foi entrando, e quando ele passou pelo quarto que era o quarto dos pais, ele escutou assim um gemidinho.
Ai. 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 Miguel abriu a porta, porque ela não estava fechada com chave, nem isso. Nem chave tinha a porta. Ele abriu e ele viu. Tio Alfredo. Tio Alfredo. O senhor exagerou. Miguel viu o pai com a mocinha na cama, que era da mãe dele com o pai dele. E Miguel era justamente o mais nervoso e fez um pampeiro. Foi um escândalo. Essa moça acabou saindo correndo, inclusive sem a saia, pro meio da rua. A vizinhança toda ficou sabendo. E o Miguel, o mais velho, acabou também excedendo, porque ele esmurrou a cara do tio Alfredo. Na hora daquela raiva, daquele nervosismo, na ânsia de defender a mãe, vendo o pai excedendo e abusando da mãe daquela forma, e a mãe trabalhando na máquina de costura, ele não aguentou, foi e deu um murro violento na cara do tio Alfredo. Mas foi tão violento que ele foi a nocaute. O meu tio Alfredo desmaiou. Tiveram que chamar um resgate. O tio Alfredo foi sem sentidos pro hospital. Foi um vexame, já disse, a cidade pequena. Aquilo correu. Olha, correu a cidade inteira e vou dizer mais, até a região. Tio Alfredo, ele era santeiro. Olha, aí complicou. Mas o santeiro... De santo ele não tem nada, hein? Meu tio era santeiro. Ele... O que era o santeiro lá no interior naquele momento? Ele vendia as imagens de santo. Essas imagens eram feitas ou de barro e depois passou a ser feita de gesso. Isso depois. Elas já vinham trabalhadas. O meu tio às vezes pintava. Ele não chegava a fazer a imagem, mas ele adquiria essas imagens. O máximo que ele fazia era pintar e depois ele saía vendendo. Então, ele tinha até um estabelecimento lá. E ele era conhecido como santeiro. Tio Alfredo, o senhor exagerou. E o pessoal, aquilo virou um sarro, santeiro, é. A minha tia o amava. Ele amava a minha tia. Mas desta vez... não deu para perdoar, porque tem um momento em que a pessoa traída, ainda que queira dar o perdão, não dá. Os filhos. Miguel se envolveu. Houve boletim de ocorrência porque o pai foi desmaiado para o hospital. Ele esmurrou o pai. A moça correu na rua, praticamente nua. Houve um rompimento drástico. Não é que houve apenas uma separação. Houve um rompimento drástico. E o santeiro, meu tio Alfredo, a partir daquele momento, ficou terminantemente proibido pelos filhos, e especialmente o Miguel, o mais velho, que nunca foi de brincadeira. As pessoas diziam até que o Miguel faltava alguma coisa no cérebro dele, ele era muito nervoso. E meu tio sabia disso. Meu tio ficou terminantemente proibido de se aproximar da casa e romperam de uma forma absoluta e total. O santeiro, o tio Alfredo, teve até que se mudar para uma cidade vizinha, porque ele ficou tão mal falado por lá. Ele teve que tentar recomeçar. Mas é tão difícil esse recomeço, porque ele sentia muita falta da mulher que ele amava, porque ele amava a tia Zoraide. Amava a tia Zoraide, mas por que fez isso? Por que ele fez isso?
de traí-la desta forma e excedendo na traição, que chegou a esse ponto. Ele tentava se aproximar, mas ele sabia que havia uma proibição. E diante da impossibilidade, o tio Alfredo, ele passou a beber, sabe? Passou a beber o que ele não fazia antes. Ora, agora o senhor está livre, tio Alfredo, agora só pode ser o mulherengo que o senhor quiser. Não era isso que o senhor buscava? Não, eu não vou viver sem a Zoraide. É um amor que eu sinto desde os 15 anos de idade. É um amor que eu sinto desde os 15 anos de idade. A gente não esquece assim. E agora já tô com 65. Faz as contas aí. Tem 50 anos de amor nessa história. Você acha que de uma hora para outra a gente esquece assim? Era o discurso do tio Alfredo na cidade vizinha. Mas ele vivia lá isolado, abandonado, de bar em bar, e às vezes caindo pelas sarjetas. Chegava a esse ponto de tanto que ele bebia. E quando recolhido era, ele só tinha um discurso: eu não vivo sem a Zoraide. A Zoraide é a mulher que eu amo, a mulher que eu sempre vou amar. Ô tio Alfredo, eu mesma fui nessa cidade vizinha tantas vezes levar alguma coisinha para ele, porque ele estava morrendo às mínguas. Ele já havia gastado todo o dinheiro que ele havia ganhado com a venda das imagens dos santinhos. Ele tinha gastado, ele estava se acabando. Quantas vezes eu fui lá na cidade vizinha levar o que comer para ele, levar uma roupa, porque eu me compadecia da família. Eu talvez fosse a única que me compadecia com o sofrimento do tio Alfredo, porque eu sabia que quando ele chorava, ainda que embriagado estivesse, ele era honesto ao dizer: Zoraide é o amor da minha vida. Mas por que o senhor fez isso? Não sei. Eu não sei, mas eu não vivo sem ela. Eu não consigo viver sem ela. 65 anos, ele. 62, quase chegando em 63, a tia Zoraide. Ela ia fazer aniversário em outubro, julho. Então ela ia fazer aniversário no mês de outubro, ela ia completar 63 anos. No mês de julho, só faltava setembro, outubro, 2 meses para o aniversário praticamente, para completar 63 anos. Eis que a tia Zoraide, na máquina de costura dela, trabalhando. Não se sabe em quem ela pensava naquele instante. Talvez, e por que não, pensasse até no tio Alfredo. Porque se o amor existia da parte dele, obviamente que existia também da parte dela. E ela na máquina de costura, um mal súbito, uma pressão arterial que subiu de forma violenta, um AVC, um acidente vascular cerebral, a explosão de uma veia no cérebro. E não teve socorro para a tia Zoraide. Antes de completar 63 anos, tão próxima disso, tia Zoraide morreu. Eu fiquei assim, muito pensativa com a morte da tia Zoraide,
Primeiro que eu achei que ela tinha muito ainda pela frente. Ela era eu não posso dizer que jovem, mas cabia mais vida. Lógico que sim. 62 anos, se tem uma expectativa hoje que as pessoas vivam pelo menos, sei lá, uns 80. Então faltavam anos para que o ciclo, na minha opinião, da tia Zoraide se completasse. Mas essa não era a única preocupação e o único lamento. Eu pensei, e fui a única, eu pensei no tio Alfredo. Falei, agora ele acaba de morrer. E aí foi que eu fui totalmente contra. Mas eu fui a única voz. Eu achei um absurdo. Os filhos, 5, especialmente o Miguel. Esse que eu falo que talvez ele tenha algum problema psíquico. Eu não falei psicológico, talvez ele tenha algum problema psíquico mesmo. Um traço qualquer de loucura. Especialmente o Miguel, mas os outros 4 acompanharam o Miguel. Proibiram o tio Alfredo de irem ao velório da tia Zoraide. Gente, eu cheguei a argumentar, gente, o que tem? Ele tá no fim. Pensem, por favor, repensem a posição de vocês. Essa proibição, ela é muito rude, ela maltrata demais. Ele não merece isso. Eu dizia, ele não merece ficar sofrendo agora sem poder prestar a última homenagem à mulher que ele tanto amava. O tio Alfredo tentou se aproximar quando soube, porque óbvio, a notícia chegou nele. A cidade na qual ele morava distava 21 quilômetros da cidade da tia Zoraide. Eu cheguei a ver a cena quando ele foi escorraçado pelo Miguel, o filho mais velho. Ainda cheirando a álcool. O senhor vai embora aqui, o senhor não encosta, não. Ela não quer sua homenagem. O senhor fez ela passar muita vergonha na vida. Agora não adianta. Ainda... tenha paciência, ainda cheirando a álcool. O senhor nem encosta. Vai embora. Eu fiquei com vontade de interferir, mas... Esse meu primo Miguel, ele... Eu vou usar pela primeira vez a expressão com toda a verdade, ele é meio louco mesmo, eu fiquei com medo. Ele é meio louco mesmo, eu fiquei assustada. E o tio Alfredo teve que se retirar. Sem o direito de render a última homenagem à mulher que ele tanto amou. 50 anos de amor. 50 anos de amor. Não se mata assim. Só que tem um detalhe. Na verdade, a minha tia só estava na capela principal da cidade por causa do tio Alfredo. Porque o tio Alfredo, ele forneceu todas as imagens, todos os santos que tinham na capela, ele era um santeiro. Então ele tinha uma moral muito grande com o pessoal da igreja. Ele, na verdade, ele não vendeu nenhuma daquelas imagens, ele doou as imagens. A capela era muito visitada pela cidade toda, porque tinham vários santos. Não era uma capela destinada
a um santo. Não tem uma comemoração, um dia antes do dia de finados, se comemora o dia de todos os santos. No dia 1º de novembro, se comemora na Igreja Católica o dia de todos os santos. Aquela era a capela de todos os santos. Porque muitas, na verdade todas as imagens ali daquela capela foram doadas por ele, o tio Alfredo. Então ele tinha uma moral muito grande. E a minha tia estava sendo velada lá, nessa capela. E ele não pôde entrar. Só que tem um detalhe. A tia foi velada durante o dia inteirinho. E quando foi 10 horas da noite, ela seria sepultada no outro dia cedo. Quando foi 10 horas da noite, a família cansada, alguém conversou com o Miguel. Olha, já não tem quase ninguém, tá todo mundo cansado. Você não acha melhor a gente fechar a capela? E aí amanhã cedo a gente vem pra cá pra cuidar das cerimônias do sepultamento. O que é que você acha, Miguel? Por mim tudo bem. Os filhos foram ouvidos e assim foi feito. Capela fechada. A tia não foi velada durante a noite, como era inclusive tradição de acontecer. Você vê, as pessoas amam até a página 2. Foi fechada a capela às 10 horas da noite. É perigoso ficar aqui de noite. Talvez numa cidade grande fosse, mas lá eu acho que foi falta de respeito, de carinho, de amor, mas a capela foi fechada. O que ninguém podia imaginar, e nem mesmo eu, é que o meu tio Alfredo, ele rondava tudo isso por perto, escondido, sem percebido, sem ser visto. E quando todo mundo foi embora, que ficou aquele responsável da igreja, que eu vou chamar de sacristão, o Toninho. O Toninho, o sacristão, estava fechando, só ficou ele. Todo mundo tinha ido embora, o Toninho fechando a capela. O meu tio sai do esconderijo onde ele estava. Oi, Toninho. Ô, santeiro. Toninho, eu tô com dinheiro aqui no bolso. Eu vou pedir pra você abrir a capela pra eu ficar um pouquinho com ela. Ai, meu Deus, mas será que... tá aqui o dinheiro. Ô, seu santeiro, mas... Por favor, Toninho. O Toninho se deixou levar. Ele disse que não foi pela nota do dinheiro. Foi por respeito a tudo que o meu tio representava para aquela capela. Ele abriu a porta da capela e o meu tio entrou. O Toninho ainda ficou na porta e da porta ele fechou assim a porta, não com a chave, até porque o que ele fez? O Toninho deixou a chave com o tio por dentro, pro tio fechar. Mas o meu tio não fechou. Ele entrou tão desesperado, e aí o Toninho puxou a porta e fechou a porta. A porta ficou fechada.
Então da porta ele escutava o meu tio lastimando. Zoraide, eu queria estar aqui com você. Eu precisava te pedir perdão, Zoraide, por tudo de errado que eu fiz. Mas você foi a única mulher que eu amei nessa vida. Te amo desde que eu me entendo por gente, desde que eu tinha 15 anos de idade, 50 anos de amor. Ninguém arranca do meu coração assim não, Zoraide. Me perdoa, Zoraide. Me perdoa, Zoraide, pelos erros que eu cometi. Se eu pudesse voltar atrás. Você é o amor da minha vida. Zoraide, você é o amor da minha vida. Eu te amo, Zoraide. Quando o Toninho escutou a declaração de amor do meu tio, ele ficou emocionado do lado de fora, ele até chorou. Aí ele abriu assim a porta e falou: seu Santeiro, pronto, quer ir embora? Quer ir embora, seu Santeiro, pronto? Toninho, não. Eu quero passar a noite com ela aqui. Mas amanhã cedo o pessoal vem pra cá. Quando der 4 horas da manhã eu vou embora. Ô, senhor Alfredo, eu tenho medo do senhor complicar pra mim. Não vou complicar, não. 4 horas da manhã eu vou embora, mas eu quero passar aqui com ela. Ó, eu tenho mais dinheiro aqui. Não é por isso. Tó, eu tenho aqui. Eu não preciso, tá? O Toninho disse que não foi pelo dinheiro, mas acabou pegando a outra nota. E o meu tio ficou lá. Só que aí o Toninho fez o seguinte: ele ficou com medo. Ele falou: então eu fecho e 4 da manhã eu venho abrir. 4 da manhã eu venho abrir pro senhor. Tá, combinado. O Toninho fechou a capela agora por fora e deixou o tio Alfredo com a tia Zoraide no caixão, o tio Alfredo lá dentro com ela da capela. E aí o Toninho teve que ir embora descansar e com medo de perder a hora, porque a temeridade do Toninho era o povo chegar e encontrar o meu tio lá. Ele ficou atento ao despertador e quando deu 4 da manhã, o Toninho se levantou e foi à capela. Chegando lá, ele colocou a chave na fechadura e girou. Quando ele girou a chave, abriu a porta, a primeira coisa que ele falou: seu Santeiro, tá na hora. Não teve resposta. Seu Santeiro, estava tudo escuro na capela. Apenas a luz de uma vela quase no fim. Mas até que a pupila dele se acostumasse, ele saiu da claridade das luzes de fora para a escuridão da capela, até que a pupila dele se acostumasse com aquele cutoco de vela, foi que ele enxergou o tio Alfredo deitado, praticamente embaixo, quase embaixo do caixão da tia Zoraide. As mãos no peito. O Toninho achou que ele tivesse... Ele dormiu. O Toninho baixou e no que tocou o tio Alfredo viu que a temperatura dele estava muito baixa. Também o chão frio da capela foi isso. Ele tomou o pulso
do tio Alfredo. E no que ele tomou o pulso do tio Alfredo, não havia pulsação. O tio Alfredo estava morto. A polícia teve que ser avisada. Como a morte foi suspeita, teve que se fazer a autópsia. Na verdade, a conclusão a que chegaram as pessoas responsáveis pela necropsia: morte natural. Morte natural. Era um grande amor. Era um grande amor. Um grande amor que terminou de uma maneira tão triste. Por falta de compreensão das pessoas. Por erro, é verdade, por erro grave. Mas por falta total de amor e compreensão. Ninguém tira da minha cabeça que se houver vida do outro lado, e eu acredito piamente que haja, tia Zoraide e ele estão juntos, correndo por algum paraíso. Porque lá tenho a impressão de que nós não levamos os pecados cometidos aqui, nós nos purificamos. Tio Alfredo, eu acho que pagou os pecados, sofrendo como sofreu e morrendo da maneira como ele morreu. Essa era a história que eu tinha para contar. Já faz tempo que aconteceu. Hoje eu vivo numa grande cidade, mas eu nunca mais consegui me relacionar com aqueles meus primos. A não ser assim: oi, tudo bom? E aí, certo? Eu nunca mais consegui ter uma boa relação com os filhos da tia Zoraide. Nunca mais. Meus primos. Você vê que eu chamo de filhos da tia Zoraide. Gostaria muito que você enviasse o seu comentário aqui pro canal do YouTube, que você curtisse dando teu joinha na história, que você se inscrevesse no canal e, se sobrar gentileza, que você mandasse um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem o merece.